Olha só aqui, gente, ela pegou a filha de 14 anos na cama com o marido. E a minha filha na cama com o meu marido. Vai lá, mulher, pega mais café. Porque essa história aqui, ela vai lhe nausear. O café vai lhe ajudar um pouquinho a engolir, sabe? E antes que vocês falem ou pensem em qualquer coisa, essa moça aqui que foi pega na cama com o padrasto, ela não estava sendo abusada não, tá? Ela queria mesmo. Oi, Gabi! Me chamo... Não vamos falar, né, gente? Não precisa. E queria contar a minha história. A minha história é bem traumática, sabe? Hoje eu estou com 42 anos, me encontro solteira e moro sozinha com a minha filha do meio. Ela foi a única que restou da minha família. E a que eu mais desprezava, acredita? A que eu mais fiz sofrer na vida. É a única que tá segurando a minha mão no momento mais difícil da minha vida. Gabi, eu sou mãe de 3 filhos. A mais velha, que é a pessoa da história ao qual eu vou relatar aqui, a do meio, e um filho menor, que é exatamente com esse meu marido do episódio. A minha filha mais velha, ela sempre foi a rainha da casa. Eu confesso que nós a estragamos na criação. Ela foi a minha primeira filha. Ela era o meu sonho de mãe. Ela foi o primeiro neto dos meus pais. Então, ela sempre foi a super protegida de todos. O relacionamento com o pai dela, infelizmente, não deu certo. Então, eu segui a vida criando ela sozinha, com a ajuda dos meus pais, que a amam de forma incondicional. E eu acho que esse excesso de amor e de cuidado a estragou, a transformou em um monstro. Já com a minha filha do meio, eu confesso que eu fui tão cruel com ela, Gabi. Ela surgiu de um lance, ao qual eu não queria ter mais filhos, quando ela apareceu. Não consegui interromper a gravidez, levei adiante, a criança nasceu, mas nem de longe o tratamento era o mesmo que com a minha filha mais velha. A minha filha mais velha era a rainha da casa e a minha filha do meio era a mucama dela. Eu precisei passar pelo vale da sombra da morte para entender o quão cruel eu fui com a minha filha do meio. Tudo de melhor sempre foi para outra, todo o carinho, amor e atenção. Ela estava ali porque a gente não tinha o que fazer com ela. Mas ela sempre solícita e uma mão estendida, tanto para dar como para receber carinho. Um carinho que não vinha naquele tempo. Quando a minha filha mais velha tinha 7 anos de idade, eu conheci o pai do meu filho, o mais novo. Então, seguimos a vida. O relacionamento era maravilhoso. Ele, por sua vez, não tinha nada quando eu conheci. Era um rapazote sem condição financeira nenhuma. Nem de longe era o tipo de homem que eu gostava de me envolver, mas eu me apaixonei. Ele tinha também o seu charme, o seu carinho e me ajudava muito com as minhas crianças. Então, casei com esse homem. Quando a minha filha estava com 10 anos, o meu filho mais novo nasceu. A partir dali, a minha filha mais velha, que estava com 10 para 11 anos, começou a ter comportamentos diferentes com o meu marido. Ele era um homem mais jovem, sim, e tinha sempre uma ligação maravilhosa, tanto com ela quanto a minha filha do meio. Mas a minha filha do meio sempre o tratou como padrasto, como pai. A minha filha mais velha, não. Ela sempre dizia: mãe, eu tô apaixonada por ele, eu vou casar com ele, você sabe, né? Eu sorria, levava na brincadeira, porque na verdade, tudo que a minha filha mais velha fazia, a gente passava a mão na cabeça, sabe? Ali era pra eu ter começado a combater aqueles comentários. Mas eu achei que era coisa de criança. Certamente se fosse a minha filha do meio que fizesse aquele comentário, ela teria ido na cara. Mas, como era mais velha, a gente ria, e eu dizia as coisas dessa menina, e achava normal aquilo. Ela dizia: mãe, quando eu casar, você vai ver, eu vou tomar ele de você. Ele é lindo. Tudo que ele fazia, ela suspirava. E ele, às vezes, até a repreendia. Mas eu dizia: coisa de criança, deixa a menina. Até que ela foi crescendo. Se tornou mocinha e, com 14 anos, pediu para namorar. Um vizinho, um rapazinho aqui da Redondeza. Eu deixei, sabe? Não vimos problema. Ela trouxe o namoradinho para casa. Eu permiti, adorava o menino. Claro que era aquele namorinho da gente estar ali de olho o tempo todo. E nessa época, Gabi, eu comecei a desenvolver um problema de saúde também. Eu trabalhava muito e comia qualquer coisa pela rua, enfim. Eu comecei a ter um problema no estômago, um problema que foi se agravando, que nesse período do ocorrido me deixou muito mal. Eu tinha crises muito dolorosas, eram dores que eu precisava ir para o hospital, porque não havia medicamento em casa que passasse a dor. E esses medicamentos, quando eu era hospitalizada, me dopavam praticamente. Certa noite eu acordei com muita dor e notei que meu marido não estava na cama. A minha filha estava com 14 para 15 anos na época. Já havia mudado ainda mais o comportamento comigo, era sempre agressiva e sempre me olhava com olhos de desprezo, sabe? Como meu marido não estava na cama, eu levantei, segurando a barriga com muita dor, e passei pelo quarto do meu filho, que estava com 2 anos na época. O cobri, dei um beijinho nele, e a dor muito forte. Chamei pelo meu marido, ele não respondeu. Então eu fui ao quarto das crianças para acordar a minha filha do meio, que era quem me acudia na hora da dor, de fato. Quando eu abri a porta daquele quarto, eu vi a cena que nenhuma mãe, ninguém poderia ver jamais. A minha filha mais velha estava com o meu marido. Eu entrei ali somente para pedir para minha filha me ajudar a chamar a ambulância, que eu estava com muita dor. E quando eu abri aquela porta, lá estava o pai do meu filho, o meu companheiro, o meu marido,
Minha filha mais velha. Essa imagem, Gabi, iria transformar minha vida para sempre. Ela nunca mais saiu da minha cabeça. O meu mundo desabou ali. Eu caí no chão aos prantos, aos gritos e acordei a casa inteira. Eu queria agredi-lo, mas eu estava com tanta dor. Na minha mente ele estava abusando da minha menina. Mas ela catou uma toalha, se cobriu e falou: ele não abusou de mim. Eu falei pra você que eu ia tomar ele de você. Eu amo ele. A gente quer ficar junto. Eu já tinha te avisado. Você não me ouviu. Aquele nojento, Gabi, andava com chinelo com prego agarrado pra não quebrar o resto, não tinha nada. Eu ajudei aquele homem, botei dentro da minha casa. Aquela menina, Gabi, que eu gerei, que eu pari naquele momento, estava desdenhando, debochando de mim, enquanto eu estribuchava de dor física e psicológica no chão naquele momento. Ela dizia: eu te avisei. Olha como você é ridícula, mãe. Olha pra você. Você acha mesmo que ele vai querer ficar com você e não comigo? Olhe pra mim. Mãe, eu sou maravilhosa, sua filha é um psicopata. Amiga, olha, me dá nojo só de ler isso aqui, sua filha é uma psicopata. E você criou uma monstra, tá? Você criou uma monstra. Não colocou limites, nem você, nem seus pais, nem ninguém, né? E agora tá pagando as consequências, infelizmente. Mandei aquele homem embora da minha casa, chamei os meus pais de madrugada enquanto eu passava mal, e eu pensei que teria o apoio da minha família, mas não. Os meus pais me culparam, disseram: tadinha da menina, sabe? A culpa é sua dela ter se apaixonado por ele, porque ela se colocou um macho dentro de casa. A culpa é sua. Os meus pais sempre foram muito apegados à minha filha mais velha. E, obviamente, passaram a mão na cabeça dela, a acolheram. E eu fiquei ali, Gabi, jogada em estado de choque. Aquelas coisas absurdas que aquela menina falava pra mim, os dias a se seguirem não pararam. Ele foi embora de casa. E eu fiquei com aquela menina ali. Ela, afinal, só tinha 14 anos, né? Os meus pais me julgavam, levaram ela pra casa dele. E sempre que eu precisava ir lá, ela debochava de mim, ela ria de mim. Ela contava detalhes de como quanto ele era gostoso. Até que um dia perdi a cabeça e bati nela. A partir dali, Gabi, o meu relacionamento com a minha filha mais velha, que antes era aquela coisa. Ela fazia o que queria e eu apoiava, eu achava que tudo era coisa de criança. A partir dali se transformou num verdadeiro inferno. Ela passou a morar com os meus pais, o meu marido foi embora. Eu fiquei completamente louca, psicologicamente abalada, além de estar passando por aquele problema de saúde gravíssimo que acabava comigo. Foram dias intermináveis de dor e sofrimento, sabe? A minha filha só me esculhambava, debochava da minha cara, até que um dia perdi a cabeça e os meus pais ficaram totalmente contra mim e resolveram ligar para o pai da minha filha, que até então nunca foi presente, nunca ligou nem para saber se ela estava viva ou morta. Eu e os meus pais sempre assumimos ela desde que nasceu. O pai dela apareceu com a atual esposa e também veio nessa de me humilhar. A culpa é sua, foi você que colocou um homem dentro de casa. Quer dizer que agora a mulher, porque tem filhos, não pode mais viver com ninguém, não pode mais se relacionar com ninguém. A culpa era minha, né, do que tudo que aconteceu. Enfim, o pai da minha filha catou ela e levou para morar com ele. A bichinha. Todos me julgavam pela cidade. Diziam que eu sabia de tudo e que eu nunca fazia vistas grossas. Na verdade, a sua filha dava sinais, né? Do jeito que... sinais que você não quis enxergar e que provavelmente as pessoas ao redor enxergam, porque às vezes enxergam mais as coisas do que a gente mesmo. O pai da menina apareceu e levou a menina para morar com ele. Xingou a mãe, que a culpa era dela, como sempre, todo mundo passando a mão na cabeça da menina e culpando a mãe, porque a mãe, depois que ela é mãe, ela não tem o direito de ter ninguém na vida dela. E também ninguém tá escrito na testa, eu presto ou eu não presto, infelizmente, gente. A realidade é essa, muitos vão julgar, vão, mas só sabe quem passa. O pai levou a menina e pouquíssimo tempo depois, cerca de 2 meses, ligou pra mãe dizendo que não queria mais ela lá. Porque a menina estava dando trabalho, tocando terror na vizinhança e tinha arrumado vários problemas com a esposa dele. Então ele, de fato, não tinha como ficar com a menina lá. Ela não fala os trabalhos que a menina estava dando por lá, mas eram coisas sérias ao ponto do pai querer entregar a menina para o conselho tutelar. Ela, como mãe, apesar de tudo, não permitiu que ele entregasse a filha para o conselho tutelar. Foi buscar a danada da menina de volta para casa. Ali, perto dos pais dela, enfim, a menina talvez melhorasse, né? Voltando pra casa, a danada da menina, obviamente, não melhorou, porque o que faltava nela era uma boa surra, né? Quem sabe? Não sei, gente. O que eu sei é que a menina continuou dando trabalho, ela agora passando bastante dificuldade, porque tava com problema de saúde, com todo esse turbilhão que ela passou, ela terminou perdendo o emprego dela, faltando muito, e aí começou a trabalhar fazendo salgados, e uma amiga dela chamou ela pra morar com ela, dividirem as despesas, e elas montaram uma pequena fábrica de salgados nesse período. Gabi, eu até fui, mas quando eu vi o marido da minha amiga, que morava com ela, ele era um cara jovem, muito legal e respeitador por sinal, mas eu não dormia à noite. Eu só ficava imaginando o que a minha filha poderia fazer. Se ela fez comigo, imagine com os outros. E os outros não têm obrigação de aturar uma menina maluca, né? Enfim, fiquei uns dias ali, mas eu, por medo que ela fizesse alguma coisa, desse em cima do marido da mulher, ou coisa do tipo, eu falei pra ela que não ia dar certo, aluguei um canto e fui morar. Nesse meio tempo, conheci uma pessoa muito legal, ao qual me ajuda bastante, sabe? Me ajudou bastante, porque não fica claro aqui pra mim se ela ainda tá com esse cara.
E a filha terminou indo embora morar com os pais dela de vez, não quis mais saber dela, continua dando trabalho. Eu até pedi pra ela me dar atualizações de como tá essa abençoada de Jesus, né? O filho mais novo optou ficar com o pai, porque sempre foi muito apegado ao pai. E em momento nenhum ela diz aqui que, apesar de ter acontecido tudo que aconteceu, que ele era um mau pai. Muito pelo contrário, ele sempre ajudou ela com as crianças e era um ótimo pai pro filho. Então, esse cara ficou ajudando ela um tempo, e a filha dela do meio, que era a filha que ela mais desprezava, é quem cuida dela hoje. Ela disse que após isso, já se passaram 3 anos, ela entrou numa fase muito boa, esse cara ajudou muito ela montou a fábrica de salgados, estava indo tudo bem, chegou o dia do aniversário dela, o namorado até fez uma surpresa pra ela junto com a família dele, mas nesse dia veio a filha e os pais dela pra essa festa de aniversário. E ela disse que desde então isso é um gatilho pra ela, conviver com a filha dela, a presença da filha dela traz memórias que ela queria esquecer. Nesse dia, após a festa, tava tudo bem, ela tava bem, mas quando ela entrou em casa, ela disse que começou a ver novamente na mente dela aquela cena da filha na cama com o ex-marido, e resultado disso é que ela tentou se desviver. Não suportou, teve uma crise pesadíssima e tentou se desviver. Essa foi a primeira tentativa, e aqui ela termina a história. Tô no aguardo da parte 3, que eu quero atualizações de como está o marido hoje, o ex-marido, se tá com a filha dela, pelo que eu entendi, não estavam nesse período aqui, mas já se passaram 3 anos, né? E como está a abençoada da filha dela, que agora já tá com quase 18 anos. Me dá notícias, tá, mulher? Caraca, que loucura. Essa menina é uma demônia, uma psicopata fazer isso com a própria mãe. Não, ela dava sinal, cara. Gente, ela dava sinal que falava que ia pegar o cara aí, que falava que ia ficar com ele e tudo mais. Só que por ela ser preferida, a mãe descartava isso, mas tava nítido que ela ia fazer maldade. Que loucura. Gente, comenta se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já passou por algo parecido. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!